Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para o 5º domingo do tempo comum do ano A. O texto que a Igreja nos propõe para este domingo se encontra lá em Isaías capítulo 58, versículos de 7 até o 10. De antemão, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? E se inscreve aqui no canal. O texto diz assim: Assim diz o Senhor, reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos mergulhar no que esse texto de Isaías nos apresenta. Mas eu quero só abrir um parêntese bem rapidinho. Você que deseja aprender mais sobre o credo católico e também sobre os sacramentos da nossa igreja, basta você se tornar membro. Tem um botão aqui embaixo do vídeo que o nome seja membro. Se você clicar nele e escolher a opção discipulado, por um valor mensal que você pode pagar e cancelar, é claro, quando você quiser, você poderá ter acesso a cerca de 65 vídeos sobre o credo católico e sacramentos, tá bom? E assim você também me ajuda a evangelizar aqui no canal. Mas vamos lá para o texto. Gente, primeira coisa é que nós podemos dividir o livro de Isaías em 3 partes. A primeira vai até o capítulo 40, a segunda do 40 até o 56 e a terceira parte do 56 até o 66. O que acontece? O texto de hoje se encontra nessa terceira parte. A terceira parte ela está dentro do contexto histórico da volta do exílio babilônico, que, em poucas palavras para te resumir, é porque o povo estava fora de sua terra, porque tinham sido colocados para fora da terra à força, pelo Império Babilônico, que era liderado por Nabucodonosor. E aí o que acontece? O profeta agora fala quando esse povo retorna de lá. Obviamente, por estarem exilados, por estarem em outras terras, eles imitam costumes de outros povos, eles inclusive podem deturpar um pouco o sentido religioso. Então o profeta vem chamar a atenção diante de algumas realidades. Ora, para chamar ainda mais a sua atenção que está acompanhando esse vídeo, o capítulo 58 do texto de Isaías, ele na verdade começa falando, antes dos versículos que apresentam-se para nós na liturgia, sobre o jejum. Ele vem mencionar, inclusive, que o jejum que agrada a Deus é um jejum que é ligado à vida. Não adianta jejuar se, na verdade, eu deixo pessoas passando fome. O nosso texto se encontra nos últimos versículos desse capítulo. Se eu não estou enganado, são 12 versículos. Nós vamos até o versículo número 10. Então, do 7 até o 10, nós vamos pegar esse contexto que está aí por trás. Mas para fermentar ainda a nossa explicação aqui, eu preciso chamar a sua atenção. Lá por volta do ano 538 a.C., o povo consegue voltar agora para sua casa, voltar para Jerusalém, porque um homem chamado Ciro, que era o rei dos persas, ele publica um edito, onde ele vai dizer que o povo pode retornar. Depois, inclusive, de um tempo, ele também libera que se reconstrua um templo de Jerusalém, que tinha sido destruído por Nabucodonosor e demais do Império Babilônico. Só que o que acontece, Ciro tenta utilizar a religião como uma forma de controlar as pessoas, de deturpar a visão das pessoas. Em outras palavras, ele pode ter más influências naquele contexto religioso. Por esse motivo, os profetas precisavam corrigir coisas equivocadas que estavam acontecendo. E o que é que mais estava acontecendo naquele tempo? O povo estava vivenciando uma religião alienada. Ou seja, uma religião que não está ligada à vida, que não está ligada à prática, que não está ligada à vida concreta,
Eu apenas falo com Deus e pronto. Pouco me importo com o mundo que está ao meu redor. Pouco me importo com quem está passando fome no meio da rua. Pouco me importo com aqueles que Deus também deseja cuidar, deseja, não é, amar e por aí vai. E agora a gente pode voltar de fato para o texto. Não é? Primeira coisa que o profeta fala é o seguinte no versículo 7. Reparte o pão com o faminto. Ora, gente, se o profeta está precisando pedir é porque ninguém está fazendo isso. Ninguém repartia o pão com quem estava com fome. Ele depois pede, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Lá em Gênesis já fica muito claro a chamada lei da hospitalidade. Era muito natural que nós pudéssemos ser hospitaleiros com quem chegasse. Ora, o povo também estava perdendo essa essência. O povo não estava sendo hospitaleiro, nem com pobre, nem com quem era peregrino. Depois ele fala, quando encontra alguém nu, sem roupa, né, cobre. E não desprezes a carne dessa pessoa, ou seja, não deixa ela de lado. E ele vai falar que se você fizer tudo isso, então a tua luz brilhará como a aurora, ou seja, como o nascer do sol. E tua saúde vai se recuperar. E à frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Em outras palavras, olha que coisa bonita. Vamos fazer uma ligação com o Evangelho. O vídeo do Evangelho ainda não vai sair agora. Vai sair só na quinta-feira, ao meio-dia. Mas já dá pra gente chamar a atenção para uma coisa. O Evangelho vai nos recordar que nós somos sal e luz. Ora, não é porque eu sou luz que sempre eu estou brilhando. Não é porque eu sou luz que minha luz sempre está brilhando de fato, né? Pode ser que eu esteja apagando a minha luz. E o profeta vai dizer, se eu fizer tudo isso, ou seja, se eu fizer atitudes concretas de amor ao próximo, se eu cuidar daquele que necessita, minha luz vai brilhar. Ou seja, gente, a nossa luz brilha. Não é quando eu pego uma câmera, como eu estou fazendo agora, e estou me filmando, e estou aparecendo para vocês, e talvez estou me achando, e estou buscando ser orgulhoso. Não, a minha luz brilha quando eu busco ajudar aqueles que mais necessitam. A minha luz brilha quando eu desço do meu orgulho e tento ajudar o outro. Quando eu tiro pessoas que estão na invisibilidade. Quando eu ajudo aquele que está, por exemplo, numa crise de ansiedade. Eu preciso esquecer de mim para poder lembrar do outro. Assim a minha luz brilha. Eu queria abrir um parêntese para vocês. Eu tive a oportunidade de assistir um filme recentemente no cinema chamado Gato de Botas. E no decorrer do filme, né, uma das morais que o filme traz é que, na verdade, o Gato de Botas, né, que é o personagem central, ele é muito orgulhoso. Ele é muito orgulhoso. E quando ele percebe que a vida dele está acabando, é que ele começa a refletir em algumas coisas, até que chega no final do filme, e ele percebe que não tem para que mais ele ser orgulhoso. Que não tem para que ele se colocar sempre em primeiro lugar. Que não é isso que mais vai fazer feliz a ele. Traga um filme, né, alguma coisa bem alheia, para poder trazer que é assim que tem que ser a nossa realidade de vida. Nós não podemos, amados irmãos e irmãs, achar que a nossa felicidade está em nos colocar em primeiro lugar. Não pode ser assim. Não é? A nossa felicidade está em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus tem tudo o que foi falado no versículo 7. Assim minha luz vai brilhar. Assim. Assim o rapaz do filme, o Gato de Botas, né? É o filme de animação, é claro. Assim ele ia ser herói de verdade. Quando ele conseguisse cuidar do outro. Ser zeloso com o outro. Enfim. No versículo 9 vai dizer: então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes aquele povo de Israel estava rezando e dizia assim, Deus não nos escuta, Deus não nos atende, Deus não isso. Aí o profeta quer dizer, porque vocês também rezam, mas fazem tudo o contrário. Vocês rezam, mas não mantêm uma prática de vida coerente. Ou seja, vocês vão para a missa, mas não têm testemunho de vida. Vocês são de pastoral, mas não têm uma prática coerente de vida. Tá vendo que esse é o problema? E aí, ele vai dizer o seguinte: se destruírem teus instrumentos de opressão e deixarem os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, ou seja, se vocês pararem de oprimir o povo. Porque, gente, aquela história, né? O povo foi ser oprimido lá no Império Babilônico e eles voltam, porque quem ficou na terra foram os pobres. Quando eles voltam, eles querem oprimir os pobres iguais, eles foram oprimidos lá. É a lógica do oprimido que se torna opressor. Então, o profeta diz, olha, deixem isso de lado.
Deixem os hábitos autoritários, deixem de ser mandões, deixem de querer ser melhor do que o outro, inclusive a linguagem maldosa. E aí vai dizer no versículo 10, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia que tem um sol mais forte. Em outras palavras, se você de fato tem uma vida em trevas, a luz vem quando você sai de si e faz um grande êxodo. A vida do cristão é chamada a ser uma vida exodal, uma vida que sai de si. Nós só nos tornamos completamente felizes quando nós saímos de si e nos colocamos no lugar do outro. Quando nós saímos da nossa realidade, da nossa bolha, do nosso sofrimento, que eu fico só olhando para mim, pensando nos meus problemas, e eu agora me coloco no lugar do outro. Eu me vejo no lugar do outro. Assim, irmãos, a gente não vai ter uma religiosidade vazia. Assim, eu não vou ser alienado. Assim, eu vou dizer assim, eu peço, Deus não me atende, mas agora eu vejo que Ele está me atendendo porque eu estou saindo de mim. Assim eu vou sentir a presença de Deus muito mais próxima de mim. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tentei ser o mais claro possível, tá bom? Deixa aqui nos comentários suas impressões e eu te aguardo no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!